São Paulo e ela se especializou em tratar pacientes com dor crônica. Conta um pouquinho para nós, Priscila, como é o teu trabalho e como tu entrou nesse segmento específico de pacientes com dor crônica. Bom, essa história é um pouco curiosa, né? Porque eu iniciei a minha curiosidade no processo de compreensão dos pacientes com dor crônica quando eu comecei a ter crises crônicas seguidas, né? Fiquei num processo durante um tempo, acho que quase um ano e meio, tentando compreender o que estava acontecendo com o meu corpo. E dentro desse processo pessoal, eu comecei a procurar informações que pudessem me trazer de volta, né, a minha aptidão física, né? Eu estava conseguindo treinar muito pouco, várias crises lombares, cervicais, que me deixavam realmente incapacitada, às vezes até de trabalho, e eu não conseguia compreender. E dentro do que eu havia até então estudado, eu não conseguia chegar a um determinado ponto onde eu conseguia retornar para minhas atividades diárias de maneira adequada. E aí, dentro disso, passando com um fisiatra, um médico muito bacana que me atendeu ali no Hospital das Clínicas, ele me contou sobre um curso que falava sobre a compreensão da cinesiologia e da biomecânica do paciente com dor crônica. E aí comecei a estudar a fundo um pouco mais como é que funcionava, o que era a biomecânica no paciente com dor. Dentro desse processo, né, não só entender a biomecânica, eu acho que mais do que entender a biomecânica, que é um dos pontos desses pacientes, né, é um hiato dentro da complexidade que o paciente com dor crônica apresenta. Eu comecei a fazer cursos mais voltados para a área de compreensão da neurofisiopatologia da dor crônica, entender como são os aspectos, quais são os processos fisiológicos que acontecem nesse paciente, quais são os distúrbios que acontecem a nível neuromuscular, a neurofisiopatológico, para poder juntar com a biomecânica e conseguir, de fato, entender um pouco melhor esse cenário. E fora, que aí tem também todos os aspectos psicossociais, né, que a gente não pode, de forma alguma, esquecer nesse paciente. Os aspectos psicossociais são, de fato, um dos grandes preditores de cronificação em determinados pontos, quando o paciente ainda tem o primeiro caso, a primeira agudização de dor. Então, para entender um pouco de todo esse cenário. Mas como eu sou da educação física e eu trabalho numa equipe multidisciplinar, o meu objetivo é trazer esses aspectos psicossociais para entender o bio. Então, para mim, ter formas de coletar melhor as informações, compreender os aspectos fisiológicos desses pacientes e biomecânicos, é basicamente aonde eu tenho me inserido e aonde eu tenho tentado compreender, porque, de fato, na literatura, relação de avaliações funcionais nos pacientes mais crônicos, são informações ainda pouco difundidas, né? Ok. Me conta um pouquinho melhor como é que tu juntas esses aspectos psicossociais à biomecânica. Como é que tu fazes esta ponte? Interessante isso. Então, inclusive, não faz muito tempo, agora o ano passado teve o congresso online, né, o congresso do Sindor. Eu falei sobre avaliação funcional, né, para pacientes com dor. Então, a priori, eu acho que o mais importante é a gente entender que existem não só as avaliações funcionais, onde o paciente vai cumprir uma tarefa funcional, mas a gente precisa também nos apropriar dos questionários de percepção subjetiva do paciente, né? Que é o relato do paciente sobre, por exemplo, no caso, a sua incapacidade. Então, nós temos diversos questionários que podem nos auxiliar no processo, principalmente para escolher os testes funcionais que são mais interessantes. Então, por exemplo, a gente tem, vamos falar para facilitar, tem alguns questionários de funcionalidade, por exemplo, de osteoartrite do joelho, tem questionários sobre instabilidade de joelho, tem questionários sobre incapacidade relacionados à dor lombar, e esses questionários nos trazem informações importantes
de, por exemplo, quais são os movimentos que o paciente tem menos capacidade de performar, né, nas suas atividades diárias, e também os que ele tem mais receio de executar no seu dia a dia, né? Inclusive, a gente também tem questionários que são relacionados a que a gente chama de catastrofização do paciente, né? Que são alguns aspectos psicossociais muito relevantes, assim como a cinesiofobia. Nós também temos um outro questionário só de cinesiofobia, que é o questionário Tampa, e ele nos traz informações de como o paciente se relaciona em relação ao medo do movimento. E isso é fundamental na minha prática clínica para que eu possa ser assertiva e não gerar de cara, por exemplo, num processo avaliativo, o que a gente chama de backfire, né? Que é o afastamento, eu pego e ponho um teste, que é um teste que provoca medo, que provoca uma sensação de insegurança no paciente. Então, através desse primeiro screening, né, eu faço uma avaliação dos questionários para entender o que eu posso usar ou não com esse paciente. Então, no paciente com dor crônica, o N igual a 1 é muito importante. Obviamente que usando a literatura científica ao meu favor. Então, eu vou ver quais são os testes que são utilizados, né? Hoje em dia, com valores normativos em pacientes com a determinada dor crônica, o tipo de patologia, da patologia que ele me apresenta. E aí eu faço um screening através dos questionários para aí sim aplicar um teste funcional de maneira adequada, seguindo o modelo centrado no paciente, né? Respeitando os aspectos psicossociais também. Ótimo. Então, tu faz estes questionários para identificar aspectos onde tu podes trabalhar ou menos, né? Principalmente sobre a parte funcional, e aí tu parte para a questão de avaliação um pouco mais biomecânica, né? Para realmente fazer a avaliação funcional do paciente, né? Ok. Exato. E aí, hoje tu optou, né, para começar a trabalhar com o BioBit, né, que é um sensor que te permite fazer uma série de testes. Por que tu decidiu fazer esta mudança, né, começar a trabalhar com essa tecnologia? Primeiro que, por mais que a gente como profissional de educação física, né, a gente acaba tendo que emergir nas áreas da tecnologia, principalmente pela facilidade da coleta de dados e da apresentação desses dados para o paciente. O BioBit tem uma coisa muito interessante, porque ele já traz os valores normativos, né, desses pacientes, por idade. Então, imagina que a gente, né, o professor de educação física, a gente tem que entender que quando eu vou escolher um teste, eu preciso de valores normativos, eu preciso saber aonde esse paciente se enquadra, e isso requer uma busca na literatura muito ampla, né, que já vem pronto pelo BioBit, e isso é um facilitador tremendo nesse processo. Então, eu não preciso, eu faço o teste, ele já me dá ali em qual nível esse paciente se enquadra, e me garante um tempo enorme para que eu possa fazer outras coisas. O outro ponto é o ponto da reprodutibilidade, né? O BioBit facilita o processo. Então, agora, a partir do momento que eu como profissional de educação física, que atendo sozinha, e eu preciso, já não tenho mais como atender sozinha, né? Existe uma limitação de horário, e aí você precisa pensar numa equipe. Então, a partir desse momento, os testes para o BioBit facilita a reprodutibilidade, porque é muito simples a utilização, a forma como você precisa colocar o paciente para fazer a determinada tarefa. Os processos já estão ali explicados na tela, é muito simples para você reproduzir. Então, garante essa reprodutibilidade, que eu acho que também é fundamental no processo avaliativo, né? Então, para mim, isso também é um ponto muito importante. A forma como os resultados se apresentam, eles são muito mais interessantes do que eu, que tenho pouca facilidade com tecnologia. Então, para apresentar tabelas de Excel, para apresentar, eu não tenho esse dom, né, de fazer umas apresentações bonitas, e o BioBit traz isso, fica claro, tanto para o cliente, né, quanto, por exemplo, para os profissionais que acabam indicando, né, médicos, fisioterapeutas.
eles conseguem ter essas informações de uma maneira mais clara, bonita, né? É importante isso como marketing mesmo, né? A gente precisa entregar coisas bem feitas, né, para esses profissionais, para que eles possam entender eu acho que tem uma coisa que é muito importante, assim, coisas bem feitas. Se o cliente percebe que você tem um trabalho muito bem feito nos detalhes, ele sabe que também o resto, se o detalhe você se preocupa, o todo você também vai se preocupar, né? Então, acho que isso também é Certo. uma coisa que é bastante importante no meu modo de entender esses serviços que eu entrego. E fora os dados mesmo, né? As informações que eu consigo com os testes, tenho a gente tem muita dificuldade, por exemplo, pacientes, atletas que gostam de correr e você tem dificuldade de inserir ele num processo de treinamento de força, né? Que é basicamente onde a área que eu atuo. Ou, por exemplo, eles odeiam fazer tipo exercícios proprioceptivos unilaterais. Então, eu tenho um teste que mostra para ele o quão incapaz ele tem de performar uma atividade unipodal, que é o que ele faz correndo o tempo todo. Então, são formas de validar aquela intervenção que eu estou propondo para ele. E aí diminui essa resposta negativa a coisas que ele não gosta de fazer. Então, ele começa a compreender que se ele não fizer também o que ele não gosta, provavelmente a chance dele conseguir fazer de maneira adequada aquilo que ele gosta começa a virar um problema para ele. Então, e aí você vai vendo, vai mostrando para ele as melhoras, né? Porque você consegue fazer isso ao longo das sessões mesmo, com os testes, os exercícios que estão programados no BioBeat. Então, ele vai vendo o quanto ele vai melhorando. Outra coisa que é muito legal nos exercícios de biofeedback, por exemplo, unipodais, porque é muito chato fazer alguns exercícios unipodais e a gente precisa permanecer longos períodos, né? E quando tem uma tarefa interativa ali, eu noto que os pacientes permanecem muito mais tempo e sem aquela percepção de esforço atrapalhando ele nesse processo da permanência. Então, tem vários pontinhos que, para mim, a interatividade, a tecnologia trazem essas vantagens e favorecem o processo de reabilitação desses pacientes. Olha, dois pontos que acho interessante salientar sobre o que tu comentou, né? Quando eu comecei no 2012 a vender os equipamentos, né? Eu visitava bastante pessoas aqui em Porto Alegre, né? Aí, a primeira cliente que comprou comigo, comprou um sensor inicial que era o pai, né, do BioBeat. Nem o pai, o vó do BioBeat, né? Porque depois tivemos uma evolução de 4 gerações diferentes, né? E aí, eu me lembro que visitei um ortopedista especializado em pé, né? Quando eu cheguei lá para apresentar baropodometria, eu contei que tinha também um sensor inercial que fazia análise de marcha. Ele pegou um laudo e me disse: é esse daqui o resultado que ele dá? Eu peguei, era um laudo, né, um relatório desta cliente que tinha comprado o sensor. E aí o sensor foi fundamental para estabelecer uma parceria entre eles. Exato. Ou seja, ele era fisioterapeuta, então ele acabava encaminhando pacientes para ela e vice-versa, né? Então foi uma parceria que se estabeleceu através do relatório, o relatório que gerou o interesse em criar a parceria, né? Então esta coisa bem interessante que tu colocou, que também os teus parceiros têm esta visão, né, da importância de ter um relatório, né, como detalhe relevante. Aí a outra questão, né, que o BioBeat está sempre em evolução. Eu não sei se tu viu, se já chegou para ti, né, mas tem teste de força agora o Power, né? Eu Tu já cheguei a usou dar uma ele? olhada. Eu ainda não consegui, porque... Temos que montar o treinamento disso, tá? Então, Exato. provavelmente vamos fazer semana que vem, vou chamar todos para fazer um treinamento. Uhum. E é muito bacana,
porque principalmente num trabalho como o teu, que vai buscando a força, vai buscando onde otimizar o paciente na força, né? Ele vai te dar uns dados bem bacanas. Mas isto vou te passar no treinamento. Sim, eu cheguei a dar uma olhada, mas eu, inclusive, uma coisa legal, porque o BioBeat eu comprei em parceria com um amigo, né? Então a gente fica, cada semana, um fica com o aparelho, né, para utilização e tal. E aí, o Luiz, um amigão meu, e ele trabalha muito com marcha, né, com pacientes com dor crônica. Ele tem uma experiência de acho que uns 10 anos ou mais em marcha com pacientes com dor crônica. Então, essa semana tá com ele, eu tô super animada para receber aí de novo na semana que vem para dar uma testada aí nesses testes de força, Sim, porque para sim. mim isso é fundamental. Alguns pacientes com dor, eu tenho bastante dificuldade para aplicação dos testes de salto, né? Eles têm, aí entra o lance da cinesiofobia, do medo do movimento, enfim, então eles não, às vezes eles estão com medo de andar, quem dirá de saltar. Então, os testes onde eu não preciso usar saltos para mensurar força, para mim vai ser bem importante. Eu estou bem animada com essa novo processo aí que entrou no BioBeat. E estou louca para ver esse treinamento aí também, para poder começar a aplicar o quanto antes, né? Perfeito. Escuta, Priscila, queria ver uma coisa, né? Aí tu tens teu colega, o Luiz, que trabalha principalmente com teste de marcha, tá? E quais são os testes que tu aplica mais? Então, depende muito do tipo do paciente, né? Então, como eu te falei, o questionário vai nortear o meu trabalho, né? O teste de marcha eu aplico em todo mundo. A marcha é um dos pontos mais, na dor crônica, bastante discutidos, né? Então, a avaliação da marcha, para mim, é sempre bem importante, sempre utilizo. Os saltos, dependendo, principalmente quando é salto, quando é dor no atleta, né? Aí eu vou escolher. Normalmente eu utilizo a relação entre counter movement e o squat jump, né? Que nos dá essa diferença para a gente poder compreender se o paciente está em falta, em déficit de força máxima ou se ele está em déficit de força elástica. No esporte, isso para mim é fundamental. Dependendo do esporte, eu dou ênfase. Normalmente eu uso os dois, né? Eu costumo usar os dois. Dependendo do Sim, esporte, se é um esporte de saltos, eu uso o drop jump também, que é bastante importante, por exemplo, em atletas tipo basquete, vôlei. Então, aí eu acabo utilizando também o drop jump. O teste unipodal eu também aplico em todo mundo. de É equilíbrio, né? impressionante. Isso, do equilíbrio, isso. É que eu chamo de teste unipodal por uma mania aqui da minha área. O teste de equilíbrio, para mim, ele é muito importante porque a gente percebe claramente em pacientes com dor a falta, a incapacidade do apoio unipodal. Desde o atleta, isso acontece muito em atleta de alto rendimento também. Então, o cara tem um bom salto, tem um super salto no squat jump, um super salto no counter movement, você coloca o cara no apoio, no teste de equilíbrio, ele performa muito mal, né? E eu trabalho bastante essa incapacidade que a gente não sabe, nem sempre sabe se ela vem do pé, se ela vem do quadril, se ela vem do tronco, se ela vem do fêmur, mas a gente procura, através da observação também, né? Não só análise quantitativa, mas análise qualitativa, identificar essas diferenças e aí poder usar a intervenção ao meu favor. Então, é um teste que eu uso muito, né? E agora eu estou aí em meados de uns processos eu estou tentando fazer o meu mestrado, né? E eu quero utilizar o BioBeat no meu mestrado para coleta de informações de marcha, a coleta de teste de equilíbrio e tal, para talvez pensar em um cluster de exercícios funcionais que podem nos trazer respostas melhores, né, para pacientes com dores crônicas. Porque a gente tem algumas informações principalmente da parte de biomecânica, né? Identificar melhor qual que é essa velocidade de marcha, se existe algum padrão de velocidade de marcha alterado, se sim, entender um pouquinho melhor dessas fases da marcha, onde
Enfim, são ideias, né, que eu tenho aí para frente. E também utilizo muito para prescrição do exercício aeróbico baseado na velocidade da marcha que ele me apresenta. Então, como os pacientes com dor, eles acabam em exercícios de longa duração, dependendo do paciente, ele acaba apresentando sintomas ao longo do tempo, né, da performance, por exemplo, numa esteira, na caminhada. Eu utilizo os testes à velocidade de marcha para prescrever exercícios onde ele não sinta um nível de desconforto aí, e consiga continuar fazendo atividade aeróbica, que no paciente com dor tem um papel importantíssimo na modulação do sistema nervoso central. Então, na modulação do controle da dor, né? Então, ele ajuda, né, através de alguns processos de... como se fala? O processo de produção endógena de alguns opioides que ajudam a facilitar essa regulação da dor. Então, a nível do sistema nervoso central, ele é muito útil. E, às vezes, eu não consigo testes sensíveis para prescrever o quanto de aeróbico essa pessoa vai fazer sem exacerbar os sintomas. Então, eu uso a velocidade da marcha a meu favor nesse sentido. Interessante. Nunca tinha visto esta questão. Uma forma... Na verdade, é tudo muito novo, né? Para mim, isso é muito novo também. Eu estou utilizando em função de ter esses dados, né? A facilidade. Então, já que eu aplico o teste, eu tenho uma velocidade de marcha ali que esse paciente me apresenta, de usar essa velocidade ao meu favor, né? Então, tipo um teste de positivação em dor na marcha, sabe? Uma coisa meio... Umas ideias aí que eu ando tendo. Não, é bem interessante. Nunca tinha ouvido desta possibilidade. Bem interessante, bem interessante. Vou falar também com o Guilherme desta questão aqui, que acho que ele nunca também tinha escutado isso. Me conta um pouquinho, Priscila, como estava a sua carreira, a sua vida pessoal antes do Biobeat e o que mudou quando você começou a trabalhar com o Biobeat? Bom, acho que o Biobeat, ele traz também uma coisa, né? Você, a partir do momento que você pega uma ferramenta nova, cheia de tanta informação, é a hora que você senta a cadeira e fala assim, cara, preciso estudar, né? Você senta na cadeira e começa a procurar, olhar as literaturas. Então, é sim um fator que vai te colocar, vai pedir para que você se aproprie cada vez melhor dessas informações, né? Tem muita informação, e de cada uma dessas informações você pode tirar coisas que são mais positivas, tanto essa como essa aí que eu comecei a pensar num processo, numa ideia que pudesse me ajudar com esses meus pacientes. Então, eu acho que isso é importante, então ajuda a gente a sentar mesmo, estudar, porque nesse grupo de pacientes não dá para ficar parado, é estudo semanal, a cada paciente é um N novo, é uma patologia nova que você precisa estudar. Normalmente é bem comum, né, na área da dor, que as pessoas se especializem em joelho e quadril, joelho, pé e quadril, coluna e dor cervical. Eu acabo recebendo pacientes dos mais diferentes tipos, né? Então, para tentar compreender essas avaliações nos pacientes, eu preciso sentar bastante para estudar. Realmente, avaliar da forma não tecnológica leva muito mais tempo, né? Então, sobra mais tempo na agenda para atender, para fazer contatos, network, para estudar também, inclusive. Então, acho que isso auxilia bastante nesse processo. Eu acho que, assim, e vai te dando novas ideias, né? Vai te permitindo novos contatos, novas possibilidades. Então, eu venho numa imersão na dor crônica, né? E também o Biobeat entrar na minha vida, voltou a me fazer recordar a profissional de educação física que eu sou, né? Porque eu estava trabalhando bastante no processo de reabilitação, mas como que eu, profissional de educação física, trago a educação física para o processo de avaliação. Então, voltar a estudar um pouco sobre os testes de saltos, voltar a estudar um pouco mais da biomecânica da marcha. Então, acho que nesse processo de retomar algumas coisas que são
fundamentais, voltar a estudar periodização. Eu acompanho bastante o trabalho do Guilherme, gosto muito do trabalho dele. Acho que foi através de uma live dele que eu comecei a conhecer o dele com vocês, né? Eu não lembro se eu vi a live da Kinetec, que me chamou a atenção, falando sobre testes de saltos. Isso lá atrás, quando ele ainda estava, ele deu aquela planilha de saltos, né? Eu fui tentar fazer os saltos. Isso, fui tentar fazer os testes de saltos no vídeo, e aí eu vi o quanto aquilo me tomava de tempo e acabava não sendo prático no meu dia a dia, né? E aí acabava sendo impossibilitando a minha prática de utilização de saltos. Isso faz mais de 2 anos, eu fiquei com isso na cabeça. Na pandemia voltou a minha ideia, né? Eu comecei a estudar um monte de coisa, tinha mais tempo, comecei a sentar para estudar, e aí eu retomei esse processo, conversei com esse meu amigo que avalia a marcha. Ele também já estava namorando o aparelho há um tempo, e aí a gente juntou a fome com a vontade de comer e conseguimos aí fazer a compra e estamos utilizando aí de diversas formas. Ok. A minha pergunta agora era justamente entender por que vocês escolheram o Bybit, mas acredito que vocês já me respondeu bastante, tá? E agora eu quero ver um pouquinho na utilização que você está fazendo, né? Os principais erros que percebeu que cometia após começar a avaliar com o Bybit. Né? Quando você começou a avaliar com o Bybit, muitas vezes os seus clientes relatam isso. Eu me dei conta que não estava vendo esta coisa. Né? Então, isso, queria ver um pouquinho o que mudou nesse aspecto também. Então, acho que uma das coisas é essa diferenciação entre a facilidade de ver o que falta, né? Se o paciente tem uma falta mais relacionada à força máxima, uma força elástica, fica bem claro isso nos testes, na comparação dos testes do counter movement com squat jump, né? E aí eu voltei a trabalhar mais, pensar em regressões, em como eu faço num paciente que quase não pode saltar, como que eu vou trabalhar essa força excêntrica nesses pacientes, né? Essa capacidade, uma melhor capacidade da força elástica. É difícil, né, inseri-los nesse tipo de trabalho, então eu comecei a repensar uma regressão disso. Qual é o mais básico para eu poder chegar com eles, por exemplo, no momento onde eu posso avaliar os saltos e colocar eles numa performance melhor em saltos também, porque uma coisa que acontece com o paciente com dor é que a gente precisa empoderar ele, fazer com que ele volte a acreditar que ele pode, de fato, executar todas as tarefas da vida dele com segurança, né? E aí, por exemplo, em atletas, né, que às vezes param de correr em função de dor, etc., melhorar esses padrões, mostrar para eles aonde eu preciso melhorar, e isso ficou mais claro para mim também através das avaliações, onde eu precisava onde a minha periodização precisava entrar ali no período específico com um pouco mais de ênfase, né? Eu retomei esse processo das pliometrias e dos trabalhos excêntricos com uma força maior. Acho que isso foi importante. Também é muito importante no processo da avaliação da marcha, né? Dar um pouco mais de olhar aos dados da cadência, velocidade de marcha, que eram coisas que eu olhava muito para o qualitativo e acabava esquecendo os dados quantitativos, né? Na verdade, não esquecendo, mas também, novamente, pela dificuldade de avaliação sem um processo, sem a tecnologia, né? É bem mais difícil fazer a avaliação e tomar muito mais tempo. Então, me apropriar dos dados quantitativos facilita muito também na hora da prescrição do treinamento a gente sabe, né? Por exemplo, a cadência está relacionada com a quantidade de compressão articular, e nesses pacientes isso é um ponto muito relevante. Então, ajustar a cadência do treinamento aeróbico, ajustar a velocidade de marcha, que também tem relação. Então, acho que esses pontos foram pontos que facilitaram bastante a minha intervenção, e aí eu erro menos agora, principalmente na prescrição de atividade aeróbica. Muito bom.
Muito bom. É efetivamente isso o resultado que dá, né? Começar a trabalhar com o sistema, né? A agilidade, esta visão de alguma coisa que é um pouco mais difícil de entender, né? Sem dúvida, este é o contributo muito grande que ele tem, né? Cinco coisas que você aprendeu após começar a fazer avaliação quantitativa, né? 5 coisas que você aprendeu fazendo avaliações quantitativas. A importância de me apropriar dos dados normativos, né? Isso ficou mais claro para mim nesse quesito, né? E o quanto isso facilita já ter dados prontos, facilita o nosso trabalho. Me ajudou bastante também a entender essa diferença, né, entre a avaliação qualitativa e quantitativa, que a gente acaba, acho que tem um boom da biomecânica em olhar apenas para o movimento, sem olhar para os dados, para os números mesmo, né, a gente, principalmente da educação física, se assusta um pouco com números, então acho que foi uma coisa que foi importante, né, nesse processo. Eu aprendi também a importância da reprodutibilidade, né? Você poder não ter que estar presente 100% do tempo, então você pode ter pessoas que possam te auxiliar nesse processo, que às vezes é um pouco solitário do profissional de educação física no atendimento a pacientes com dor. Então, a interação dessas informações com outros profissionais facilita muito, porque é fundamental para esses pacientes, né? Não a mas a interdisciplinariedade, né? Porque a multidisciplinariedade, cada um acaba trabalhando no seu lugar, são múltiplos profissionais de diversas áreas trabalhando, né? Para o paciente com dor é importante a interdisciplinariedade, que a gente consiga encontrar as intersecções para que a gente possa entender melhor esse paciente nessas intersecções onde as diversas áreas conversam. E aí, esses dados fornecem informações importantes para médicos, para fisioterapeutas, para profissionais de educação física, para que a gente possa atuar de uma forma melhor. Bom, eu acho que a importância da tecnologia, tá? A importância da tecnologia, a gente vê cada vez mais que sem a tecnologia vai ficar mais difícil trabalhar, a gente vai ter dificuldade e quando você quer crescer e transformar o seu trabalho num trabalho maior, um trabalho que possa atingir um número maior de pessoas, porque é uma lacuna muito grande, né? Profissionais de educação física que atuam na área da dor crônica, é difícil trabalhar e as pessoas acabam, a gente está acostumado com alegria, felicidade, coisas lúdicas, entrar no processo de atendimento a pacientes com dor crônica é um pouco mais intenso, né? O paciente, a gente não está acostumado, o fisioterapeuta está mais acostumado, o profissional de educação física não. Então, para trazer essas coisas lúdicas, né, do BioBeat, que pode trazer uma forma diferente do paciente encarar a reabilitação, então acho que trazer esse lúdico de volta também é importante. E por fim, a importância de ter dados coletados, né? Acho que ter dados para comparar, para validar o que você tem feito, ou até mesmo para você ter a humildade de ver o que você fez de fato não está funcionando, você acha que está funcionando, mas não está, e que você tenha a possibilidade de rever isso e tentar uma nova forma, uma nova estratégia de trabalho, né? Eu acho que a gente tem muito medo de errar e ter dados começa a te mostrar, a olhar, te faz ter humildade para saber que o que você acha maravilhoso nem sempre funciona, né? No paciente, no atendimento individual, o N tem que ser igual a 1, respeitando essa abordagem centrada no paciente, respeitando a literatura, mas às vezes coisas que você acha super fantástico, ou seus próprios vieses, né, acabam ficando, você acaba tendo a humildade de nem sempre tudo que você acredita tem a eficiência que você
acredita de fato, então você revê isso e busca novas alternativas, porque o importante é que o paciente melhore, né? Olha, esse assunto aqui que tu colocaste agora, né, de ter humildade para se colocar em discussão, né? Estou lendo agora este livro aqui que se chama Startup Enxuta, né, que fala justamente desta questão que quando uma pessoa vem com uma ideia, vai dar certo, isso daqui funciona, resolve tal problema, funciona muito bem. E aí ele parte a mil com uma ideia, já trabalha como um desgraçado para montar a ideia daquele jeito ali, depois quando ele vai testar no mercado, quando vai lançar realmente no mercado, fracassa. Por quê? Porque, na verdade, as ideias, as opiniões, as suposições não são realidade, né? São ideias. E às vezes os tratamentos também, né? A gente percorre um caminho, acha que está funcionando, depois um pouquinho vai ver o paciente para de vir, mudou de profissional, porque na verdade não está tendo o resultado que ele está querendo, né? Exato. E aí o dado te coloca neste norte aí. Olha que na verdade não estamos tendo a melhor de verdade, né? E aí isso daqui é um pouquinho desafiador, porque tu sai das tuas suposições, das tuas ideias, tu encara a realidade, né? E aquele é um momento bastante crítico para um profissional, porque né, admitir que estava errado não é fácil, né? Ninguém gosta disso. E ali, na verdade, que é o momento de crescimento do profissional. Sim, totalmente. Se ele tem essa humildade que tu comentou, é um momento que ele muda o seu nível, entendeu? E tem outras coisas, né, Cris? Por exemplo, no paciente com dor, que você faz a aplicação de questionários, né? E aí você percebe, às vezes também ao contrário, que por mais que o paciente não tenha melhorado, talvez, nos dados, né? Por isso que eu acho que a importância de utilizar as ferramentas de uma forma global, né? Entender o que é importante em cada patologia. Então, às vezes você vê que o cara pouco melhorou aqui nos aspectos físicos, que é muito comum, né? Que a biomecânica não responda à dor do paciente, ou que a dor do paciente não, a mecânica melhore e a dor não, ou que a mecânica esteja ruim e o paciente não tenha dor. Então, assim, tem milhares de fatores na dor que a gente leva em consideração. E quando você, às vezes, pega... O cara não melhorou tanto aqui nesses resultados, mas aí você pega os questionários e ele está com respostas muito melhores sobre a percepção dele de funcionalidade. E no paciente com dor, como os aspectos psicossociais são muito importantes, então a gente tem que ter esse jogo de cintura para entender esse todo, né? E a gente tem uma coisa que eu acho que o profissional de saúde, às vezes, acaba sendo muito apaixonado por técnicas, né? Então, a gente tem diversas formas de trabalhar com o paciente. Então, a gente tem o Pilates, a gente tem o treinamento funcional, a gente tem a musculação, né, o treinamento de força clássico, a gente tem o treinamento de controle motor, e no paciente com dor, existem diversos, não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, das estratificações de grupos, né, para pacientes de dor lombar, estratificações de grupos para pacientes com dor cervical, dor no ombro. Tem diversas formas de você pensar no processo avaliativo. Então, aceitar que a gente procura o tempo todo informações, mas que às vezes também não é só você que vai resolver esse paciente com dor. E aí você tem informação, por exemplo, para o paciente, de mostrar através de questionários, olha, eu sozinha não consigo te atender, porque às vezes a gente acaba sendo o profissional de primeiro contato, né? Às vezes o paciente, alguém escuta, um professor de educação física que trabalha com dor. Então você acaba virando um profissional de primeiro contato. E aí você precisa ter a humildade de falar assim, olha, o seu caso, sem o fisioterapeuta e um médico, eu não consigo trabalhar. Então, as avaliações também, às vezes, podem me trazer informação para mostrar para o paciente, ó, eu melhorei sua evolução na marcha, eu melhorei sua evolução no salto, a sua amplitude de movimento está melhor, mas a sua dor não. Eu preciso de outros profissionais.
Então não dá para trabalhar sozinha. Então eu acho que também, eu tinha até esquecido de falar disso, mas é um outro ponto que pode me ajudar bastante, porque às vezes a pessoa não quer. Então é uma forma, mais uma forma robusta de você mostrar para ela que não vai ser só você e não vai ser só aquilo que vai ajudar ela no processo de reabilitação, que eu preciso de mais, né? Então, acho que também é importante isso, essa humildade para você saber que a sua técnica nem sempre é a melhor, nem sempre é a mais eficiente naquele paciente. E a gente, com essas informações, vai facilitando tanto para convencer o paciente como para se conhecer também e aceitar essas coisas. Ótimo, Priscila. E me conta uma coisa, né? É alguns meses que vocês estão trabalhando com o Biobeat. A nível de atividade, de negócio, que resultados ele já está dando para vocês? Então, nesse processo do Biobeat, que eu te falei, né? Eu já vinha com uma agenda meio cheia, né, de pacientes, e eu estava conseguindo muito pouco pensar em novas estratégias em como eu ia conseguir colocar mais pacientes. E aí o Biobeat veio muito forte no meu processo de consultoria, né? Então, eu faço avaliação, prescrevo treinamento e reavalio na volta, né, dessa consultoria, que em geral eu deixo a pessoa com uma planilha de treinamento de 2 meses e meio, 3 meses e meio. E aí eu posso reavaliar, ver qual vai ser o novo caminho, se novamente se a estratégia que a gente fez deu certo, limpar as arestas da consultoria e ajustar o próximo treinamento. Então, o processo de consultoria para mim foi muito importante. Os pacientes realmente adoraram as avaliações, os pacientes antigos, né? Porque, no fundo, o Biobeat, ele traz realmente essa facilidade, mas a gente sabe que dá para fazer os testes de outras maneiras, apesar de tomar muito mais tempo, e também não ter os dados, as informações tão bonitas, né? As pessoas gostam muito dos relatórios, gostam muito dos dados que são apresentados, e como já eram pacientes que já estavam num processo já de reabilitação, né? Já tem muita gente que já está em nível de treinamento, saiu da fase de cronificação, e agora está livre para fazer atividade física de uma forma geral. A minha ideia é que aos poucos essas pessoas deixem de ser pacientes fixos, né? Para poder atender pessoas que estão no início do processo, porque é bem difícil, né? Tirar essas pessoas desse início do processo, né? Sair da zona de cronificação para a zona, tô livre, posso fazer exercício bem prescrito, posso com ajuste de cargas adequado, etc. E aí ficar num processo avaliativo para que eu possa abrir minha agenda para outras pessoas entrarem no processo inicial, né? Que é um processo, que é essa intersecção, é o caminho quando o pessoal está saindo, muitas vezes, às vezes do processo de trabalho de terapia manual, com o fisioterapeuta está naquele meio do caminho, no começo do trabalho, aí eu já entro com a parte de fortalecimento e movimento, que é fundamental, e como acho que existe, na minha concepção, tá? Isso é uma visão minha, tem fisioterapeutas que trabalham bastante com terapia manual, e aí falta um pouco para eles a capacidade de prescrição e ajuste de cargas de movimento. Eu acho que a gente da educação física, esse é o nosso trabalho, ajustar, avaliar, interpretar e ajustar a carga de treinamento para que o paciente não tenha a exacerbação dos sintomas por causa da atividade física, né? Porque tecidos muito sensibilizados a nível do sistema nervoso central, quando ele recebe uma carga excessiva, ele pode amplificar o sintoma. Então, você tem que ter a dose certinha e não é fácil, a gente sabe que não é fácil esse ajuste, não é fácil no atleta, não é fácil para o praticante de atividade física. Então, assim, é muito sensível isso e o profissional de educação física sabe fazer isso como ninguém. Então, acho que essa lacuna, esse buraquinho aqui que tem, que aí o pessoal do movimento, que gosta de trabalhar mais com movimento, com pacientes com reabilitação esportiva, também os caras ali na dor crônica, que eles também não trabalham tanto, também é difícil para ajustar a carga,
E aí, para mim, foi muito difícil, né? Quando eu entrei no mundo de trabalhar com pacientes com dor crônica, entender como que eu ia usar as minhas ferramentas. Então, acho que consegui ficar nessa lacuninha e ajudar tanto outros profissionais de educação física quanto outros fisioterapeutas, né? Porque eu vendo o serviço de consultoria para outros profissionais também. Então, se o profissional quiser uma avaliação dos pacientes dele, para ter um pouco mais de informação e poder trabalhar de maneira mais eficiente, eu também vendo essa avaliação para outros profissionais de saúde. Ótimo. Sim, eu sempre falo que, normalmente, né, o ortopedista, o médico, é estrutura, fisioterapeuta é função, né, vai colocar a função a se ativar, e o educador físico é desempenho, é aquele que depois, né, liberta praticamente a pessoa dos tratamentos, né, é aquele que permite depois o paciente para um pouquinho a sua condição. Tem alguns comentários. Desculpa, eu não consegui, eu perdi um pouquinho o final da sua frase. Você falou o profissional de Sim, educação física faz o trabalho de libertar e eu perdi, eu não escutei o resto, desculpa. sim. Passando o paciente da mente a aluno, ou seja, depois ele já tem condição, né, de se condicionar, de Sim, eventualmente melhorar o seu rendimento, o seu desempenho, né? Então, sim. é uma evolução, né? É uma Mas só uma evolução. coisinha, Cristiano, só uma coisinha que eu quero pontuar aí, porque o profissional de educação física, dentro das atribuições dele, também está o processo de reabilitação. Então, essa, essa é a intersecção que eu te falo entre o profissional de educação física e o fisioterapeuta. No processo Exato. da reabilitação, ali, antes mesmo de sair do paciente, o profissional de educação física deve e precisa estar nesse processo, né? Porque é essa lacuna que eu falo para você, que é onde o profissional de educação física precisa entrar dentro da área da saúde, né? A gente está Sim, muito na área sim, fitness, mas a gente precisa entrar nesse processo reabilitativo, porque exatamente isso da especialista em ajuste de carga, e é também atribuição do profissional de educação física, não só do fisioterapeuta, né? Então, eu acho que a gente está nesse bolo e a gente está definindo, tem poucos profissionais na área da saúde, na minha opinião. A gente gosta do fitness, gosta do esporte, gosta da felicidade, do oba-oba, mas a gente precisa, como responsabilidade de saúde pública, assumir o nosso papel nesse processo da área da saúde, no processo de reabilitação dos pacientes com as mais diversas patologias, sejam elas cardiovasculares, osteomusculares, neurológicas. Então, é fundamental que nós, profissionais de educação física, estejamos mais próximos desses outros profissionais da saúde. Então, só sim, um adendo aí, porque é uma luta minha nesse processo aí de sim, sim. avaliação, tá bom? Outro dia eu vi um ator famoso na Globo, que saiu agora do Covid, né? Ele falou, eu perdi toda a massa muscular. Então ali Exato. agora né, ele está fazendo eventualmente fisioterapia ainda, mas já Uhum. é o momento dele começar a recuperar massa, de começar a Sim, recuperar. Então ali sim, entra o papel do educador físico junto nesta sim. fase de reabilitação dele, né? Sem dúvida. Exato, exato. Uhum. E é aí que também é o que eu falo, os profissionais de educação física, eles precisam se preparar para esse local. Não dá para eu sair da academia e querer reabilitar um paciente de Covid, certo? Eu tenho que estar mais antenado com a área da saúde, né? Porque aí o ajuste de carga é fundamental. Se você erra o ajuste de carga aí, você debilita mais esse paciente. Então, assim, é isso. O profissional de saúde precisa sair da nossa zona de conforto, é uma zona de conforto, é muito confortável trabalhar com paciente saudável, tá? Apesar de ser difícil também, nós sabemos das dificuldades que nós temos com pacientes saudáveis, ou sedentários, que seja, mais saudáveis, e sair para assumir nosso papel aí na área de saúde de verdade, né?
Faz muito pouco tempo que o profissional de educação física entrou, de fato, dentro do SUS como profissional de saúde. Então, são pouquíssimos ambulatórios de saúde que contam com profissionais de educação física. E a gente precisa assumir esse papel. Sim, eu tenho bastante clientes, né, que estão com clínicas multidisciplinares, né, onde sempre tem um educador físico. Na verdade, às vezes é o grupo maior, tem mais educadores físicos que fisioterapeuta, né? Mas isso daqui acho que é uma realidade que vai ficar sempre mais presente, né? É interessante saber que o SUS também está começando a ter essa interação ali, porque realmente é muito importante, porque a sociedade está precisando mesmo, né? É uma sociedade sedentária, uma sociedade que não tem estímulo de verdade, né? A gente tem, mas parece que tem, mas na verdade a pessoa gosta de ficar no sofá, esta é a realidade, né? E uma pessoa que está se recuperando precisa se movimentar e precisa de um educador físico para fazer isso. Priscila, tem alguns comentários aqui, deixa eu só pegar aqui que quero ver os comentários que tivemos. Então, Adriana Pereira, existe a possibilidade de envio do questionário? Adriana, eu acho que você está comentando nos questionários que a Priscila está utilizando para os pacientes, né? Depois, no final, a gente vai pegar... vamos deixar os contatos da Priscila. Acredito que depois você pode contatar a Priscila para bater um papo com ela, né, Priscila? Sim, eu tenho... todos os questionários estão disponíveis na literatura, né? Mas se ela quiser alguma informação para facilitar um pouquinho o processo, também eu fiz um curso apenas para compreender melhor como se aplica, como se entende os questionários de dor musculoesquelética, com a professora Thaís Chaves, que é uma professora fantástica da USP de Ribeirão Preto, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas é uma pesquisadora fantástica, eu fiz o curso dela, mas eu posso sim fazer o contato para indicar os cursos, dar algumas informações sobre questionários. Eu sou um baby perto da professora Thaís, mas eu posso ajudar da maneira que for possível. Ótimo. E aí, sempre a Adriana pergunta, parabéns pelo fantástico trabalho, qual para que possa fazer o orçamento da tecnologia. Bom, Mariana, ali, depois eu vou mostrar no nosso Instagram, você tem como acessar lá para fazer um cadastro conosco e a gente conversar com você, tá? Eu vou mostrar isso daqui a um pouquinho. Depois, Shirley Pinheiro vem com um comentário que tem tudo a ver com a nossa última fala. Que legal saber que profissionais de educação física atendem reabilitação de pacientes. Achei que era somente com a melhor condição física e de atletas, né? Ok, era um comentário sim. Bom, continuando aqui, queria ver uma coisa a mais. O da Adriana. Já li agora? Sim, já respondi. Que vou mostrar agora o link. Priscila, se você tivesse que indicar o BioBit para um amigo, o que você falaria para ele? Bom, eu falaria, primeiro ponto, né? A gente não tem como prescrever sem avaliar e dar um tiro no escuro, né? Você pode perder muito tempo e, às vezes, a lacuna que você tem em fazer com que você realmente faça com que o cliente aceite seu trabalho e permaneça com você, né? Profissional de educação física, ao contrário da fisioterapia, às vezes trabalha com pacientes por longos tempos, né? Uma continuidade de trabalho. Fisioterapia, às vezes, passa por um processo e aí o paciente vai embora. Então, essa janela de oportunidade de convencer o paciente de que seu trabalho é realmente eficiente, realmente bom, eu acho que parte de um processo avaliativo para que você possa ser mais assertivo e mais rapidamente consiga atingir os objetivos, alinhar as expectativas, né? Que é outro processo muito importante. Você pode alinhar a expectativa com o paciente, né? Fazer um prognóstico do que você acredita ali de melhora. Então, avaliar sem prescrever, para mim, hoje em dia,
cada vez mais fica claro que é dar um tiro no escuro e pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Então, acho que é fundamental a gente avaliar para poder prescrever exercício, né?